Bom dia a todos. Primeiro, um agradecimento à diretoria e aos organizadores por terem me convidado. E eu, que sou realmente da turma antiga, né? Da minha turma aqui, tem a Dodge, que é muito mais nova que eu, mas de qualquer jeito, nós somos a terceira geração, né, Dodge? Nós somos a terceira geração da biofísica. Vanderlei já é a quarta. E é um orgulho estar aqui e rever essa pós-graduação. Eu que fui o terceiro coordenador e que sempre, como todo mundo que passou pela pós-graduação e pela diretoria, teve um cuidado especial com a pós-graduação. Como o Celso muito bem disse, a pós-graduação no Brasil deve muito a essa universidade e a esta casa, especificamente. Mas o Carvalho chamou a atenção disso, né? 3 pessoas que lutaram aqui na UFRJ muito para implantá-la, que foram o Dr. Chagas, o Paulo de Góes e o Muniz de Aragão. Não havia nenhuma formação formal, né? Não havia nenhum processo, né? Eu hoje tenho uma consultoria, por isso que a produção, que é do meu departamento de produção, que na realidade é o meu método, mas leva ali sempre uma marquinha. Que passa o próximo, por favor. A formação de pesquisadores, né? Isso sempre foi uma preocupação desde antes da transformação da carreira de física biológica em instituto. A formação de pesquisadores se fazia muito artesanalmente e juntando o pessoal da época, decidia-se como é que vai se fazer uma pós-graduação, botava um estudante sob orientação de cada um dos pesquisadores seniors e assim é que se fez toda a pesquisa, a formação de pós-graduação em torno da pesquisa antes da institucionalização. Né? A pós-graduação formal, ela nasceu aqui em torno de 66, por aí. O Antônio mostrou a primeira tese de doutor que saiu daqui, foi o Roberto Alcântara, depois foi a Ida Som, o Eduardo Penafranca e eu. Eu fui o 4º doutor aqui formado. E a formação a gente ia montando os cursos, né, como a gente achava que podia fazer, como devia fazer, sem uma regulamentação. E a biofísica sempre pensou em formar doutores, porque era essa a grande preocupação. Depois surgiram as normas e criou-se o curso de mestrado e houve um célebre parecer do Sucupira que normatizou as pós-graduações, que naquela época foi importante, porque se isso não tivesse acontecido, ela não tinha se institucionalizado, mas que criou uma coisa que é perigosa e que a gente vai ver no presente e eu acho que vai continuar olhando para o futuro, que é um modelo único e a questão de você ter um padrão, né? É inegável que a CAPES foi e é a instituição mãe de toda a pós-graduação e a institucionalização da pós-graduação. Tanto que aqui nasceu o doutorado só. Depois é que a gente foi criar um mestrado, né? E criamos um modelo que hoje é usado por muitos outros institutos, que era convidar o pessoal para fazer doutorado. Todo mundo entrava para o mestrado, e uns tantos que já eram mais maduros, que já tinham publicação, que já tinham feito iniciação e que tinham já boa experiência, eram convidados para ir para o programa de doutorado. Eu acho esse modelo muito bom. Né? Naquele tempo, fazer um mestrado era fazer um pequeno doutorado. Né? Os primeiros mestrados aqui eram trabalhos complicados. Pois isso foi nacionalmente se reduzindo na valorização, passou a ser dissertação, né? Mudou-se até o nome. Aí eu já acho que
é razoável, porque para muitas pessoas isso é uma fase terminal até da formação, eles não pretendem mais que isso. E o curioso é que essa época, 66, 67, começou a institucionalizar a pós-graduação e, ao mesmo tempo, eram muitas transformações. Né? O Instituto era pequeno, pouca gente, fazendo muita coisa, mas é sempre assim, né? Os que produzem e trabalham sempre têm tempo para fazer mais alguma coisa, né? E está aí o Vanderlei, que é talvez o exemplo mais polivalente, mais capaz em tudo que ele bota a mão, né? Que mostra que se ele levar um desafio para ele pega e vai para em frente e faz, né? As pessoas têm isso dentro. Então, enquanto se institucionalizava a pós-graduação, a gente veio para o fundão. Foi uma grande transformação, uma grande mudança e um sonho, né? Porque aqui havia espaço, a briga por espaço na Praia Vermelha era terrível. O nosso ponto alto das conferências aqui ontem, que foi o Cesar, mostrou bem isso, né? E naquela varanda que ele mostrou, ali se construíram ginásticos e a varanda rapidamente foi sendo fechada, e depois, quando o pé direito era muito grande, dividiu-se praticamente a biofísica toda em 2 andares, né? E vir para cá era ganhar espaço e ganhar equipamento, né? Realmente você podia comprar, todo o pessoal que chefiava o grupo de pesquisa recebia um catálogo de várias coisas, os vendedores em cima, e a gente comprava o equipamento, né? Comprou-se muito equipamento. E o Eduardo Oswaldo Cruz merece ser citado porque ele teve a pachorra de resolver as briguinhas por espaço, e quem acertou a casa, a arrumação da casa foi Eduardo Oswaldo Cruz, que fez isso com muita competência. Aquele jeito do Eduardo que vocês não conheceram, mas que quem conheceu sabe que tinha rompantes, mas era uma pessoa extremamente voltada. Ele sempre tem até hoje, né? Ele está curtindo essa vida aqui, porque ele tem nós todos ficamos com a biofísica no sangue, e eu acho que essa é a nossa missão. O próximo, por favor. Então, a mudança em si já foi um problema, né? Ninguém queria aceitar cargos de direção, porque naquele tempo era o contrário de hoje, né? Não se procurava cargos e as pessoas queriam trabalhar no laboratório, queriam ter mais espaço, e então houve a mudança e a gente tinha que se adaptar aqui, e ao mesmo tempo houve a fusão, a reforma universitária com a fusão de todas as fisiologias, das poucas biofísicas num departamento só, e a gente tinha que dar muito mais curso, que foi muito bom para o Instituto para dar força política naquela época, né? Em muitos lugares da universidade aconteceu uma coisa séria, que foi a dissociação graduação pós-graduação. Aqui o Dr. Chagas nunca deixou isso, nunca ninguém pensou nisso. O pai de Cavalho disse que quando ele era diretor tinha uma norma que a gente fechava o laboratório normalmente durante um período e passava aquele período só dando aula, né? E ninguém deixava de dar nenhuma aula. Era uma regra, era convidado para dar uma aula e tinha que dar. Quando eu fui coordenador de graduação, me lembro sempre dessa historinha, né? Eu convidei um determinado membro do corpo docente para dar uma aula de importância biológica da água. Aí essa pessoa me disse, mas 1 hora sobre água? Não dá para falar 1 hora sobre água. Aí eu tinha um livro, Biological Importance of Water, de 200 páginas. Eu digo, bom, onde se dá esse livro, você vai arranjar material para fazer 1 hora de aula. Isso é um negócio que eu nunca esqueci, né? Porque eu tive o privilégio de, quando estava no 6º ano, ser o substituto do Dr. Chagas, só do Dr. Chagas, né? Pegar um garoto que era, naquele tempo se fazia internato de medicina em cadeira básica, né? Roberto fez isso, eu fiz isso, e logo depois acabou isso e não permitiram mais o internato em cadeira básica. Não sei se Vanderlei ainda fez isso, fez. Então durou um tempinho. Rafael não sei se fez ainda. Então
durou para uma geração abaixo da minha, mas logo depois acabaram com isso, né? Que foi, para nós, uma perda, né? A visão dos médicos, o sujeito vai sair médico e tem que aprender determinada medicina. Mas, nessa época, então, nós nunca pensamos em dissociar graduação e pós-graduação. Agora, na universidade tem exemplos que até hoje persistem. O Instituto de Economia do nosso reitor, vocês sabem que foi fundido o Instituto de Economia e a Faculdade de Economia no tempo que nós estávamos na reitoria, quer dizer, entre 90 e 94. Até aí eram dois corpos docentes separados e ninguém queria se misturar. Até hoje a administração é assim. A COPIAD não admite a fusão com o pessoal da graduação, são duas filosofias diferentes, dois tipos de professores diferentes, e quem sofre são os alunos, né? Nós, felizmente, conseguimos nunca ter isso, né? Eu, quando saí daqui e fui ser reitor da Estácio, todo mundo se queixa. Desculpe. Eu quis dar o curso de arqueologia. Quis dar o curso de arqueologia para o Museu Nacional. Dar com o corpo docente, pago pela universidade, e para não perder o único curso de graduação em arqueologia que tinha no Brasil, que realmente uma universidade particular não podia manter, porque era extremamente deficitário. Mas o pessoal do Museu Nacional, naquela época, me disse: graduação? De jeito nenhum, não vou citar, mas são os mesmos líderes que aí estão muito com isso. De jeito nenhum. Agora estão correndo atrás, me telefonaram outro dia: vocês não têm mais, eu não estou mais nem na Estácio, a Estácio foi vendida, mas perdeu-se o curso de discutir se vale a pena fazer um curso de graduação em arqueologia. A Sociedade de Arqueologia é pequenininha e é mais uma pós-graduação do que uma graduação, mas de qualquer jeito o Museu Nacional não tem uma graduação e agora está correndo atrás dele. E a graduação que existia, que tinha um acervo, que tinha um museu, que tinha uma opção de coisas que eram ser dadas para o UFRJ, o pessoal não quis por causa do aluno de graduação, né? Erro fundamental, que se nós não tivéssemos alunos de graduação, nós não teríamos o Instituto de Biofísica. O Dr. Chagas nos pegou a todos como alunos de graduação, né? Então, outra coisa que o Dr. Chagas sempre quis, né, já foi falado muitas vezes aqui, era arranjar o sujeito ir para o exterior. E como você estava terminando o trabalho, ele já estava vendo laboratórios fora. Ele me arranjou uma bolsa na França, que foi uma situação até desagradável, porque eu já tinha escrito para o laboratório do Rubinstein na Colômbia, já tinha sido selecionado, e o Dr. Chagas conseguiu uma bolsa assim, me telefonou e disse: olha, você vai trabalhar no Instituto Pasteur, fulano, né? Ele conseguia isso, né? Isso era só o Dr. Chagas, né? E aqui se formou primeiro pesquisadores bastante generalistas, quer dizer, todos nós tínhamos que ser capazes daquilo que foi dito aqui, dar uma aula sobre qualquer assunto de graduação. Não é possível o sujeito ser doutor em biofísica e não poder dar uma hora de aula sobre água, né? Isso realmente, mesmo que não saiba nada, é aquela coisa que ele tem que sair catando, e se avisa com o tempo, e ele tem que dar uma hora de aula. Isso é indiscutível. Essa mentalidade foi ficando para trás porque não se valorizou, o próximo, por favor, não se valorizou a atividade docente na graduação. Poucas pessoas se dedicaram muito a isso. Eu olhei para a Doris porque foi uma pessoa que se dedicou a isso, mas só com um afinco, e a quem essa casa deve muito. É claro que isso, as pessoas sacrificam o seu trabalho, sacrificam o progresso do seu currículo, que hoje é o que todo mundo conta e que todo mundo quer saber, né? E havia uma coisa importante: a gente veio para cá e não tinha infraestrutura nem uma administração profissional.
infraestrutura foi se criando, e eu aí me orgulho das duas coisas que eu acho que eu fiz mais importantes na UFRJ e na FUSP. A primeira foi aquele banheiro ali do segundo andar, feminino, né? Eu espero que não tenham tirado uma plaquinha que tinha lá, porque aquilo que o Rafael contou ontem, que ele foi trabalhar no banheiro, foi às custas de pegar um banheiro, fechar e fazer um banheiro unissex com um muro no meio. Vocês já imaginaram? Um banheiro unissex com um muro no meio. As mulheres, quando eu assumi a biofísica, logo que eu fui eleito, eu recebi uma comissão de mulheres do segundo andar. Eu digo a ela, vocês podem deixar comigo, vai ter o melhor banheiro da biofísica e vai ser a coisa que eu vou me dedicar mais. Fui na reitoria e digo, só saio daqui com dinheiro. Saí de lá com dinheiro, fiz a obra e fiz dois banheiros, e o banheiro feminino era decente, né? E eu me orgulho muito disso. Eu acho que essa é uma obra que ficou. Tem muitas placas com meu nome aí do tempo da FUSP, né? Mas essa daí do segundo andar eu tenho muito orgulho. E infraestrutura, era preciso ter um administrador. Eu, quando era do Conselho Departamental, Fernando lutaram muito contra isso já naquela época. Metade do conselho era dedicada a torneiras e vasos sanitários, né? Então, eu proibi o uso da palavra. Eu digo, enquanto eu for diretor, aqui não se fala nem em torneira, nem em vaso sanitário. E aí eu trouxe o Gentil para cá, que é para mim a segunda contribuição que eu trouxe, né? Eu não trouxe a Sandrinha porque ela já estava aí, mas eu acho que é uma instituição que merece ser homenageada. Tá? Vocês sabem que o sistema de avaliação da CAPES é considerado no mundo um dos melhores. No hemisfério sul ele é considerado de longe o melhor, e o hemisfério norte muitas vezes não quer admitir que ele é até melhor do que eles usam lá. Agora, isso foi há 50 anos atrás, né? Que mudou, tem que mudar em flexibilidade. Né? A coisa que me preocupa, gente, a coisa que mais me preocupa são essas duas palavras aqui, currículos e métodos. Currículo, ninguém se dedica, né? Nós tínhamos grupos de discussão do currículo dos cursos que a gente dava e todos os cursos eram discutidos. Agora estou vendo que de novo vocês estão reassumindo isso e aliás, quero fazer uma homenagem à diretoria, né? Que só podia dar certo porque tem uma maioria de mulheres, né? E isso só podia dar certo. Não estou falando isso para fazer média, não. Todos os lugares que eu ocupei, eu sempre procurei levar uma ou duas mulheres por causa do olhar feminino e certas coisas que só a mulher percebe. Nessa organização aqui, foi uma festa dirigida com o olho feminino. Não que nós, diretores anteriores, não tenhamos sido bons diretores e dedicados, mas não tínhamos esse olhar. Né? Então, quero homenagear sair a Silvana Lodge, que não me deixa me mentir, quando eu quis mexer na iniciação científica, eu chamei ela para chefiar a iniciação científica e deu certíssimo, né? Mas, a meu ver, não se trabalha em currículos. Quer dizer, esse currículo que se usava aqui, eu quando fiz a Faculdade de Medicina da Estácio, e olhar o currículo, porque nós quisemos fazer uma faculdade de medicina diferente, eu só aceitei ir para lá para fazer uma faculdade de medicina diferente, que aos poucos foi virando uma convencional, porque os professores são convencionais. Não é isso? Quando eu estava nos Estados Unidos, que houve aquele pico da integração, dos programas integrados, Lowenstein, que era o meu chefe, sempre dizia, não vai funcionar porque as pessoas são um é um fisiologista, o outro é um bioquímico, você não vai transformá-los, a menos que você pegue os jovens e faça um programa de treinamento. Foi o que a gente fez aqui. Mas, basicamente, a estrutura de curso médico que está aí, só foi mexida porque, como disse Paz de Carvalho, houve aquela comissão que nós participamos, que fez os programas integrados, e continuo fazendo programas integrados, né? Quer dizer, eu não vejo mudança, tem que mudar o currículo sempre e tem que adaptar. Na minha segunda alma mater, que é a Colômbia, eu fui visitar, não tinha um departamento com o mesmo nome que tinha no tempo que eu lá estava. Não é
meu departamento, a fisiologia, eu não tinha um departamento na Faculdade de Medicina do College of Physicians and Surgeons que tivesse mantido os nomes clássicos. E isso vai mudando, né? E nós aqui estabelecemos os programas, que é o princípio de quebrar com uma estrutura departamental que está ultrapassada, né? Então, mais cuidado para estar analisando currículos e mudando currículos. Eu acho isso fundamental na graduação e na pós-graduação, sempre avaliando a cada ano, né? E os métodos de ensino, isso é uma coisa que me choca, né? Porque nós evoluímos tanto tecnologicamente. Se você vê hoje o que se faz de um ano para o outro tecnologicamente, mas basicamente os nossos métodos de ensino, eles passavam a usar PowerPoint e usar fixação dos jovens no computador, mas alguma coisa que faça eles lerem, né? Me lembro que eu reprovei, dava aula em particular fora daqui, eu reprovei um aluno que era incapaz de escrever. Eu disse para ele: senta aqui e me escreve 3 frases sobre membrana celular. Ele não conseguiu escrever nenhuma frase, ele não sabia escrever, né? Ele sabia usar aquelas linguagens que eles usam aí nos blogs e nas comunicações e usar computador. Ele não lia, né? Então é preciso mudar os métodos, né? Uma experiência que o padre Carvalho fez que foi muito interessante. Como os professores tinham mais afinidade com uma das 3 grandes áreas, ou seja, pesquisa, ensino ou administração, ele fez um método de avaliação, né? Que foi rapidamente combatido pela associação docente, que esse corporativismo que não permite avaliação é, para mim, o maior mal das universidades públicas, e enquanto não se quebrar isso, não vai se andar. O padre Carvalho propôs que a gente preenchia um formulário e escolhia em cima professor com ênfase em pesquisa, com ênfase em ensino, com ênfase em administração. Então, na hora de distribuir o tempo que era mandado no relatório para copiar, para a Copitec, como chamava, aquele órgão do Bruninho chefiava, CPT. Foi mandado e foi aceito, mas não vingou, talvez não seja a solução, mas foi uma experiência interessante. O importante é estar experimentando, compreende? Ninguém tem a fórmula, ninguém vai sentar aqui, trazer um cara de fora, fazer uma palestra para dar a fórmula. Isso não existe. É a gente e as pessoas inteligentes e competentes que vão criando as fórmulas, e assim que o Chagas fez esse instituto, e assim tem que ser, né? Próximo, por favor. Então, é preciso estar sempre mudando e de olho no futuro. Sobre o futuro eu vou falar daqui a pouco mais adiante. A gente tem um tempo a mais porque o Adalberto não vem, né? Então, sobre o futuro falarei mais adiante, mas uma coisa que é chocante é o conservadorismo universitário, né? Também voltarei a isso no final, mas a gente não se dá conta que nós que somos criadores e inovadores somos profundamente conservadores naquelas coisas que nós aprendemos no nosso modelo. Ai de alguém que tivesse um modelo diferente da biofísica quando eu era jovem, né? Foi preciso eu viver, sair desse mundo e ver que tem muitos outros modelos, e que esse modelo eu vou defender sempre, porque eu tive o orgulho de participar dele, mas tem muitos outros modelos, né? E é preciso haver um sistema de avaliação. Eu participei diversas vezes, dezenas de vezes, daquelas avaliações que a COP faz dos professores de 2 em 2 anos, né? Sabe que eu não sei se ainda existe isso, mas a COP tinha um sistema, nomeava uma banca, ela tinha um sistema de pontos, e cada professor pontuava em ensino de graduação, ensino de pós-graduação, produção científica, patentes, assessoria, né? Tudo isso eram coisas que contavam. As assessorias da COP criaram a COPTEC, que permitiu a COP esse desenvolvimento extraordinário, né?
Então tem que haver um sistema de avaliação com recompensa e punição, porque o homem, se não ganhar alguma coisa ou não for apertado em alguma coisa, ele vai ficar parado, estabilizado, não vai mexer. Por isso que eu sou contra a estabilidade pura e simples, como sou contra uma coisa que na universidade pública me mata, que é a autonomia, né? Desculpe, autonomia? Não, autonomia eu sou a favor. Desculpe, é a isonomia, né? Isonomia contraria a termodinâmica e a biologia, né? Não existe isonomia num sistema termodinâmico, né? Para isso existe entropia. Então falar que existe isonomia na natureza é um erro de quem não estudou fisicoquímica, não vive o nosso chefe. E a variabilidade biológica faz que não existam duas pessoas iguais e dois cérebros iguais. Portanto, tem que haver um sistema de meritocracia que avalie isso e premie qualquer que seja a atividade que a pessoa faça, que tenha uma repercussão no sistema, que leve para frente, né? A graduação, especialmente, não tem um sistema de avaliação, de premiação. Todo mundo ganha bolsa pela pesquisa, né? E na hora do concurso, sempre, até os últimos que eu tenho participado, a pesquisa sempre é a coisa que mais pesa, que deve pesar, mas não deve ser a única, né? Esse sistema da Copa era muito bom, não sei se ele vem. Bom, um pouco sobre a pós-graduação geral, para a gente enquadrar a nossa dentro dela e eu não tomar muito tempo de vocês. Quando nós começamos aqui, as ciências biológicas ocupavam quase 30%. Biológicas da saúde eram juntas na época, ocupavam quase 30% da CAPES. Hoje, se vocês olharem, as ciências biológicas estão apenas com 8% e as da saúde com 17%. Se somar, porque as duas áreas eram juntas, dá 25%. Já é melhor, porque eu acho razoável. Mas o grande problema do Brasil está aqui, ó. Aquilo que foi muito falado por Maurício Guedes, foi falado ontem em vários momentos, é a falta de formação de pessoal técnico e o descrédito do técnico de nível superior, do tecnólogo, né? Quando se fez curso de tecnologia, e eu implantei isso na Estácio contra tudo, e finalmente o Conselho Nacional de Educação pegou o parecer que a comissão que eu tinha convidado para assessorar a Estácio fez, e pediu licença para fazer a regulamentação em cima daquele parecer. O que falta nesse país é você reconhecer, como é reconhecido no Hemisfério Norte, um técnico de nível superior, né? Como de nível superior mesmo, voltado para um assunto específico, né? Quando se vai falar em fazer curso de tecnólogo, todo mundo diz, uma graduação em quarto período de 2 anos. Isso não é graduação, é um estágio de graduação. Inclusive, muitas pessoas reentram depois e vão completar o curso, né? Para fazer uma graduação longa. Agora, o Brasil vai precisar, nos próximos 4 anos, de 300 mil técnicos de nível superior. Ele não forma 50 mil e está fazendo um esforço para chegar a 50 mil. E olha que é uma veia que as universidades particulares estão explorando, porque é uma veia muito rápida. Eu vi isso na Estácio, né? Não havia tecnologia de telefonia móvel. Nós fizemos um curso de comunicação com ênfase em telefonia e em telefonia móvel. Temos 10 turmas que saíram empregadas logo, porque a vantagem do tecnólogo é que ele já pode ser aprontado para o mercado se a universidade tiver um bom diálogo com as empresas, que infelizmente não tem. Eu tentei muito isso nas universidades particulares, mas as culturas são diferentes e não há interação. Enquanto não fizer essa interação, você não vai formar um tecnólogo que a gente precisa. Porque tem que formar um tecnólogo que o mercado brasileiro vai demandar. Então o que está acontecendo? Na Ásia, Petrobras, Vale, estão fazendo edital e anúncio e está cheio de asiático aí.
Não precisa nem esperar a China dominar o mundo, porque o Brasil não tem gente para ocupar esses lugares. E isso é estratégico. Agora, quando se fala de tecnólogo, não, fulano é tecnólogo? O que é isso? Confunde-se logo com um técnico de nível médio, né? Que não é, é um curso de nível superior. Próximo, por favor. Bom, realmente, a pós-graduação, se você olhar a última década, né, o número de programas é uma curva realmente uma beleza, né? E eu quero chamar especial atenção, fazer uma especial homenagem a uma pessoa que, não sei se foi convidada para cá ou não, mas eu senti falta, que é o Jorge Guimarães, porque a CAPES na mão dele nesses últimos 8 anos mudou completamente, é outra CAPES, né? Desde as instalações físicas, que hoje são dignas, são melhores que as do ENAES, né? A parte administrativa do ENAES não se compara àquele prédio, né? E aquela vista da sala do Jorge de Brasília, consegue em Brasília ter uma vista maravilhosa, só o Jorge, né? Uma vista em Brasília é um negócio difícil. Próximo, por favor. Aliás, eu quero agradecer, no final me mencionarei. O Jorge me fornece isso com uma facilidade que me permite fazer palestras voltadas atualizadas, né? Nessa década, a evolução do mestrado e a evolução do doutorado, né? Todas duas estão boas, mas essas curvas certamente tinham que ser deslocadas para cima, porque o país precisa de pelo menos o dobro ou o triplo disso, de mestres e doutores que está formando. Como precisa aumentar os tecnólogos, precisa aumentar os doutores e os mestres, né? Precisa ter um programa. A China tem um programa com 300 milhões de alunos, não sei se vocês viram esse dado. É uma escola que de manhã é uma escola normal e à tarde é uma escola de inglês, onde eles são treinados para formar, e o último ano é o sotaque, porque eles vão para os call centers, para muitos lugares, então sai o chinês com sotaque do sul dos Estados Unidos. A Índia faz isso com a perfeição total, né? No call center, esse sujeito liga, ele é atendido por um sulista, nada mais é do que um indiano, né? Que aprendeu inglês com sotaque de sulista, né? Próximo, por favor. Aqui, ó, aqui é o número de bolsas concedidas. Isso certamente teve um papel naqueles anteriores, né? Que cresceu. E aí eu presto homenagem ao Jorge Guimarães. Nunca que ele teve para conseguir dinheiro no governo, né? No dever sabe bem o que é isso, conseguir dinheiro no orçamento federal, conseguir a sua fração. Só o Jorge Guimarães, olha, parabéns para ele. Ele é radical, eu acho que as pessoas reagem, porque o Jorge, a vida inteira eu disse para ele, Jorge, perde um pouco de radicalismo, abaixa isso. Da mesma maneira que eu dizia para ele, vai lá no Maculã e injeta um pouco de veneno, quando ele trabalhava com veneno de cobra, porque o Maculã é uma alma fora do planeta, é uma pessoa extremamente boa e acredita nas coisas. Agora ele está calejado também, sentou na cadeira de diretor de ensino superior, que é uma das piores cadeiras desse país, né? Ele aprendeu duramente. E as bolsas de pós-doc foram fundamentais também, né? O próximo, por favor. O número de titulados cresceu paralelamente com o número de matriculados, né? Isso é muito importante, quer dizer, os programas estão titulando os alunos, titulando, né, se vocês compararem os números de 98 com os números de 2008, né, é um negócio que, poxa, nós estamos fazendo o nosso papel, estamos, mas não é suficiente, tinha que ser 2 ou 3 vezes maior. Como é preciso todo mundo sentar e trabalhar para fazer isso, acreditar nisso. Próximo. A medida da qualidade dessas pós-graduações, naturalmente, é pela produção científica, né? Onde a gente viu um salto que é dá orgulho mesmo, né? Vocês veem aqui embaixo a evolução da média mundial
E aqui a evolução do Brasil. Puxa, está muito bem. Não, nós sabemos que precisa melhorar muito, tem muito que melhorar, mas é um dado. Né? Isso é resultado de anos de formação de pessoas, que já existe no país uma massa crítica, como o Chagas queria. Se não tiver massa crítica, você não faz nada. Né? Próximo. Bom, aqui está tirado da CAPES. A CAPES ora usa ranking, ora usa ranking. Eu acho que em português se usa mais ranking, né? Eu gosto mais de falar ranking, mas aqui está o Brasil. Em 2009 chegou ao 13º lugar, como foi mencionado ontem, ultrapassando que na outra avaliação do ano anterior, Rússia e Holanda estavam acima do Brasil. Isso tem um significado. A nossa ciência tem um crescimento de tamanho importância, porque isso é Scientific Information e é artigos indexados, e é produção de qualidade. Próximo, por favor. Aqui, né, o nosso ainda pode melhorar muito aqui. Mas nós somos 2,27% da produção científica do mundo. Isso é um dado não desprezível. O próximo, por favor. Vou entrar um pouco aqui nessa área que vai ser tratada depois pelo pessoal da fisiologia, pela Patrícia, mas a biofísica, da biofísica tirada do AIS também. Próximo, por favor. A biofísica brasileira está em 18º lugar, tem um fator de impacto maior do que a média nacional, o que está se fazendo, se vocês aceitarem isso como uma motivo, né, discutível, acima da média nacional de fator de impacto, né, e está acima de países. Você pega Israel, você vai ver o fator de impacto. Você pega a Bélgica, vai ver o fator de impacto também. Né? Então, crescimento com qualidade. Só que no Brasil tudo é mega. E nós temos que adotar a solução chinesa. Porque aquilo que eu disse a vocês, tem 300 milhões de crianças sendo treinadas para falar inglês igual um americano. Existem 220 milhões de americanos. Eles estão com 300 milhões sendo formados. Né? E o pessoal não está se dando conta que é por aí. Próximo, por favor. A fisiologia, se fizer a mesma coisa com a fisiologia, o próximo. A fisiologia tem um impacto um pouquinho baixo, mas está numa posição, a fisiologia brasileira está numa posição mundial um pouquinho acima da biofísica. O fator de impacto um pouquinho abaixo. Né? Como uma produção boa, 2,3, a produção do Brasil é abaixo um pouquinho, né? Então está numa posição muito boa, ainda mais que é jovem, como vai ser falado depois. Próximo, por favor. E se colocar em gráfico, a gente vê claramente como é que evoluiu a biofísica, chegando a um índice de impacto elevado, e a próxima, a fisiologia, né, que chega ao índice de impacto muito bom aqui, né, e que teve um crescimento, você vê que nos últimos anos, como o Celso falou, a ciência jovem na pós-graduação. É talvez uma das mais antigas nas ciências biológicas, mas na pós-graduação brasileira ela é recente. Se a gente for olhar as instituições, o próximo, por instituição, a fisiologia tem o departamento da UFMG, que é farmacologia e fisiologia, que tem uma tradição grande, né? O departamento da USP Ribeirão Preto, que foi uma das maiores células, se não a grande célula de criação da fisiologia brasileira, né? E depois estamos nós, né? Quer dizer, que é esses 6 que o Celso mencionou, que a gente vai certamente caminhar para lá, mas compara o tempo, né? Eles têm em Ribeirão Preto quase o tempo que nós temos de biofísica aqui, e a fisiologia aqui vem muito depois. Agora, se olhar a biofísica,
né, nós somos realmente o grande núcleo com o conceito 7. Logo em seguida vem a Unesp de Ribeirão Preto, né? E aqui, um parabéns para o Vanderlei, já um filhote da casa, né? A UENF, né, que é o terceiro colocado na biofísica, já está com 4 agora. Esses dados são de 2009, né? Então, o próximo, por favor. Quer dizer, resumindo isso que eu falei até agora, o que nós precisamos, minha maneira de ver, é casar pluralidade com qualidade. Ter vários modelos, mantendo sempre a qualidade. Não limitar pelo modelo oficial. Essa coisa de ter um modelo foi muito importante, mas hoje ela tem que ter a flexibilidade que é necessária à ciência de hoje, que muda a cada dia. Mas o balizador é sempre a qualidade. Vai ser preciso cortar as amarras com o século XX. Né? Vocês, poucos são do século XX, é finalzinho do século XX, mas nós não somos como Elias, que era no princípio do século XX. Eu já sou da segunda metade do século XX. Mas foi importante, foi um modelo, mas como tudo que eu disse, foi. Ter história é fundamental. Ter presente olhando para a história, mas imaginar que o futuro tem que ser diferente, que a gente tem que cortar essas amarras e criar novos modelos. Há vários casos de mudança de formação que eu acho que merecem a realidade brasileira tem que ser estudada. Isso que a CAPES fez de dar prioridade aos nossos Nordeste é fundamental. Você não pode ter 2 Brasis completamente separados, né? E isso tem sido um trabalho que o CAPES sempre tem feito e que tem que haver sempre. Agora, eu acho que a essência do prazer do pesquisador é a liberdade, carreiras, né, de sair para ganhar dinheiro, o prazer e a liberdade e a pesquisa. Mas, como balizado pela possibilidade. Não adianta você ter grande prazer em fazer uma coisa e não sair nada ativo, né? Aí o Estado não tem nada que pagar. Existem vários modelos de orientação aqui, mas eu acho que se a gente for fazer uma perspectiva para a pós-graduação, a gente tem que levar em conta essas coisas. E próximo, por favor. Para terminar, para fechar, eu encontrei 2 textos que eu acho que merecem ser citados. Um é do Tony Judd, do Tory Nation, que morreu recentemente, muito importante, né, em que a Inglaterra conseguiu casar a aristocracia e a meritocracia. Né? E ele diz muito bem, a incoerência da aristocracia com oportunidades para todos que privilegiem os talentosos. Porque é o sistema inglês, o sujeito se salienta e vira lorde. Né? Mick Jagger, o Sean Connery, né? As pessoas que se salientaram na sua área, a rainha foi lá e botou aquela cerimônia que o pessoal diz que é medieval, mas tem um simbolismo, né, de reconhecimento. E essa frase do Dr. Judd, que eu acho que é a biofísica, a incoerência do meu King's College, que tive a felicidade de experimentar. Eu diria, a incoerência e as divergências e as características do nosso Instituto de Biofísica que nós tivemos o privilégio de experimentar. E eu acho que o caminho é por aí. Muito obrigado. Obrigado, professor. Nós podemos abrir para algumas perguntas, mas... É o que eu falei sobre o corporativismo, né? E eu tenho uma tese para melhorar os cursos de medicina e para resolver esse problema da baixa qualidade.
que é a tese de fazer um exame de ordem, como se faz na OAB, só que a OAB faz errado, porque a OAB ela pega as percentuais do concurso de magistrado, que passam 5% dos candidatos, e aplica isso para a graduação, não tem nada a ver. Né? Mas com os médicos você não pode discutir esse assunto. Quando você fala isso, eu já briguei com um grande amigo meu aqui, professor dessa faculdade, que disse: não se pode avaliar um médico numa prova escrita. Quando você diz isso, não dá para você continuar a conversa, né? Porque o sistema americano de credenciamento de médicos é uma prova escrita de cada estado e todo mundo reconhece. Né? Agora, não querem isso porque isso vai fazer aparecer a ferida mesmo, né? E as pessoas não querem ir. O corporativismo, isso que o Rafael disse, ele se opõe imediatamente a qualquer mudança que mostre os podres daquela corporação, né? E que crie regras para aquela corporação ter que ser meritocrática. Não? Ela quer isonomia, né? Quer contrariar a termodinâmica e a biologia. Mais uma questão para a nossa diretora. Obrigada, Gilberto. É uma delícia estar escutando você falar. Lembrando da época da aula que a gente estava aqui pensando junto com você. Você tocou em 2 pontos que eu acho fundamentais, que é a inflexibilidade, que é péssima, que existe. A inflexibilidade, ela é realmente cruel. Eu pedi a palavra porque o Rafael tocou nessa questão. Quando você fala dos cursos de ensino superior, do tipo tecnológico, que está ligando esse nome, então, além dos requisitos que também fez, ela prevê os cursos de ensino superior sequenciais, os chamados de curso de duração. Eles estão lá na nossa lei de requisitos. E o FRJ não consegue avançar. Eu estava no final da FRJ, lá na prefeitura, como pessoal para de graduação, tentei fazer avançar o curso de turismo na época que a Geografia estava querendo oferecer, mas o SEG não deixou. O SEG não deixou em 98, 99, 2000. O SEG não deixa em 2010. Eu vou dizer para você o que está acontecendo no momento. Ensino à distância, na área de tecnologia da informação. Quem diploma, a UF. 80% das disciplinas, professores da UFRJ. Não há moeda de troca. O diploma não significava nada. Diplomar, deixa a UF diplomar. Quem trabalha somos nós, o SEG não aprova a tecnologia da informação da UFRJ, vamos dar o curso. E quem diploma é a UF. O que aconteceu recentemente, o MEC está dando vaga docente para quem atua no ensino à distância. As vagas foram todas brancas. Então, muitos dos que estão aqui presentes não sabem dessa história, então eu resolvi contar. Muito importante isso. Que a UFRJ perdeu vaga docente por essa soberba. E aí, o professor da matemática, que é o coordenador de curso, olhou para mim e falou, eu falei para ele, por que esse curso não está na UFRJ? Com uma parceria, com uma parte dos diplomas separados, como qualquer história hoje. Porque o SEG não aprovou. Você fala de novo, por favor. Eu chamei para a reitora, o professor me disse o que ia acontecer. Então, é isso mesmo. Agora, por que o SEG não aprova uma coisa que está na lei de diretriz e base, que o corpo docente está fazendo, eu não consigo entender. É a inflexibilidade, é a resistência à mudança, é triste, porque o país precisa definitivamente formar pessoas mais rapidamente. Algumas das pessoas acham que precisam ir para o mercado de trabalho rapidamente, como foi colocado pelo Rafael. Eles estão num outro modelo, que cabe dentro de alguns departamentos, algumas unidades das universidades, os cursos de tecnólogo. Ou seja, lá que nome a gente vai dar para eles, porque eu acho que tecnólogo é melhor não dar mais esse nome. Não se encontrar outro nome. Os cursos de tecnólogo começaram como sequenciais, mas no Brasil a palavra sequencial, eu sei que tem um diploma de um curso sequencial, porque a ideia do Darcy Ribeiro na LDB era que se pudesse fazer um currículo solto,
pequenos indivíduos que quisessem, no final tivesse um certificado, né? E isso não teve repercussão, foi daí que se substituiu a sequencial pelo tecnólogo, e foi difícil de colocar lá. Eu vivia essa época muito, mas a UFRJ vai perdendo espaço, né? Vai perdendo. Eu agora trabalhando como assessor, estou procurando universidades públicas para fazer convênios com instituições até públicas da Baixada, estou trabalhando para o sistema integrado da Baixada Fluminense, e fui procurar o Rio, né? E acabou não saindo porque eles ficam brigando quem é que vai fazer o curso, quem é que sabe fazer o curso. Como o Rio não tem um local para fazer isso, ela tem a licença. Então a ideia era se formar um corpo docente específico e ela participar, mas ela quer comandar e quer botar as pessoas dela, e aí pronto, ninguém faz convênio com uma parte que já está fechada, você fica com tudo e eu trago só a ideia e ganho dinheiro e dou para você, né? Isso não acontece, mas tem toda razão. Muito obrigado mais uma vez e foi um prazer enorme estar com você.